Muito bem, pessoal, finalizando os trabalhos de hoje, nossa aula de Sociologia, também tratando do tópico do capítulo 15, o último capítulo da nossa apostila também de Sociologia, cujo tópico é pobreza, concentração de renda e desigualdade social. Vamos à leitura de um breve resumo deste conteúdo e algumas considerações. Pobreza, concentração de renda e desigualdade social. A desigualdade social, chamada também de desigualdade econômica, é um problema social presente em todos os países do mundo. Ela decorre principalmente da má distribuição de renda e da falta de investimento na área social, como educação e saúde. Desta maneira, a maioria da população fica à mercê de uma minoria que detém os recursos, o que gera as desigualdades. Bom, num primeiro momento já podemos comentar aqui de uma forma muito prática e direta que a desigualdade ela é fruto de uma má distribuição. Muitos têm pouco e poucos têm muito. E, na verdade, esta disparidade social ela se mantém devido a elementos principalmente de investimento na área social, como educação e saúde, que vão dar amparo, que vão dar estrutura para que as massas populares possam mudar seu meio de vida, possam alcançar alguma igualdade social. Então, este mau planejamento de investimento na área social, principalmente na educação, faz com que essa desigualdade ela se mantenha, ela permaneça e até mesmo se torne cada vez maior. A tendência é que haja cada vez mais um distanciamento entre classes sociais. Definição: desigualdade social é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. Isto se torna um problema para uma região ou um país quando a distância entre as rendas são muito grandes, dando origem a fortes disparidades. Em tese, sempre haverá desigualdade social, pois é impossível que cada um tenha exatamente as mesmas quantidades de bens materiais. Mas reforçando aqui, exatamente o que define essa condição é a falta de planejamento social capaz de trazer uma estrutura às massas populares, uma estrutura de educação, saúde, renda e crédito, para que essa diferença social seja diminuída e as classes populares, as massas populares, possam alcançar uma condição de igualdade social. As causas. Inúmeras são as causas que aumentam a distância entre ricos e pobres. As mais comuns são má distribuição de renda, má administração de recursos, lógica de acumulação de mercado capitalista, consumo e a mais-valia, ou seja, a questão da mão de obra, do proletariado, das classes populares, das massas populares, a sua mão de obra, a desvalorização da sua mão de obra, o tempo que ele investe no seu trabalho, a produção que ele consegue construir, não são remuneradas com um valor justo, ou seja, o tempo e o esforço e a produção
desse trabalhador são muito maiores do que os rendimentos que ele recebe por isso, pelo seu trabalho. Recebe uma porcentagem muito menor com relação ao que produz e com relação ao tempo em que ele emprega no seu trabalho. Resumidamente, este é o conceito de mais-valia. Este também é um conceito de logística de distanciamento social, de disparidade, de desigualdade social. Falta de investimento nas áreas sociais, culturais, de saúde e educação, ou seja, falta de um planejamento do Estado para que essas diferenças sejam diminuídas, para que as massas populares sejam contempladas com projetos sociais, com estruturas sociais que lhes garantam melhor qualidade de vida e possam também condicionar um futuro melhor, um futuro profissional, um futuro social. Falta de oportunidade de trabalho e corrupção, ou seja, escassez de oportunidades de trabalho. Isso também representa uma falta de planejamento, principalmente em se tratando do Brasil, um país com tantas possibilidades, tanto industriais quanto rurais, turísticas, comerciais. Se apresenta aí uma falta de planejamento muito grande, o que compromete a logística de oportunidades de trabalho. E a corrupção, é claro, é outro fator extremamente preponderante, porque aqueles que usufruem de recursos indevidos prejudicam aqueles que necessitam de serviços que são custeados pelo dinheiro público. Consequências: se um país não consegue atender necessidades básicas de grande parte de seus cidadãos, tampouco irá prosperar de forma equitativa. Uma das consequências mais graves são a pobreza, a miséria e a favelização. Ademais, a desigualdade social traz fome, desnutrição, mortalidade infantil, aumento de taxas de desemprego, grande diferença entre as classes sociais, marginalização por parte da sociedade, atraso no progresso da economia do país, aumento de índices de violência e criminalidade. Então podemos observar também que, na verdade, a desigualdade social, as disparidades sociais, elas trazem consequências não somente para aqueles que estão nas massas populares, nas classes baixas, nas classes pobres. Ela traz consequências para o país de uma forma geral, a partir do momento que a maior parte da sua população, da sua sociedade vive em condições precárias, isso afetará também toda a sociedade. No que diz respeito a aspectos políticos, econômicos, favelização, aumento de criminalidade e problemas estruturais de uma forma geral.